Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pérez, vem para cá trazer uma palavrinha aqui para nos abençoar. Logo depois o nosso presbítero Laércio também prepara uma palavrinha também. Eu vou botar o senhor na prova hoje para cantar, não? Tá bom? Pega aquele dali, o churizinho tá limpinho. Som. Graças e paz para os irmãos, amém? Amém. Motivo de muita alegria estar mais uma noite na casa do Senhor Jesus. O salmista, ele já vai nos falar, né, que lá no Salmo de número 84, verso de número 10, que é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares, né? E o motivo de alegria também a gente de estar na casa do Senhor é porque até aqui Ele tem nos sustentado. Em meio às crises, apesar de o mundo estar um caos, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido a cada dia, Ele tem nos renovado, Ele tem nos dado força para continuar. E rapidamente, gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 20, no seu versículo de número 9. Livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 20, no seu versículo de número 9. Quem achou diz amém? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Deixa eu repetir mais uma vez esse versículo para os irmãos. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Uma palavra muito conhecida dos irmãos, a qual todos nós vamos saber que Jeremias, ele foi levantado por Deus como um profeta, apesar de Jeremias ele ter nascido em um lar de família sacerdotal, e segundo a cultura, segundo a tradição judaica, uma pessoa, um filho que é da uma linhagem sacerdotal, ele tinha que dar continuidade àquela linhagem e ser sacerdote. Ou seja, Jeremias ele a estudar até ali aos pés ali daqueles sacerdotes para aprender a ser um sacerdote. Só que quando a gente vai ler o livro do profeta Jeremias, a gente vai ver que no decorrer da história, Deus ele pega Jeremias e muda o seu ofício e torna ele um profeta. Isso por quê? Porque se a gente pegar o contexto do livro de Jeremias, a gente vai ver que o tempo que Jeremias ele foi levantado como profeta era um tempo muito obscuro, ou seja, ao qual os judeus daquele tempo eles estavam se apostatando da fé, ou seja, uma hora eles adoravam o Deus verdadeiro e a outra hora eles adoravam os deuses pagãos, outra hora eles ficavam oscilando na fé, uma hora eles queriam Deus e outra hora eles queriam ali adorar os deuses pagãos. E agora a gente vai ver que Jeremias ele é levantado a profeta para pregar ali para um arrependimento, para que aquele povo venha se consertar e voltar para Deus. Isso porque se eles não se consertassem ali com Deus, Deus ia permitir um cativeiro. E se a gente vê durante a história, Deus ele permitiu, porque aqueles judeus ali, aquele povo, aqueles cristãos daquele tempo, eles não se arrependeram, continuaram oscilando na fé. Só que o que eu acho mais interessante é que Deus ele levanta Jeremias como profeta e Jeremias começa a pregar. E só que quando a gente chega no capítulo 20, no seu versículo de número 9, e quando a gente começa a ler, a gente vai ver que Jeremias ele está num profundo desânimo, até mesmo uma depressão. Isso porque a gente vai perceber pelas palavras do profeta Jeremias. A gente vai ver que no versículo 7, Jeremias ele vai virar para Deus e vai falar: tu me iludiste, Deus, ou seja, tu me enganou na hora de me chamar. Ou seja, muito ousadia do profeta Jeremias falar isso para Deus. E a gente vai ver que durante o decorrer dos versículos, no versículo 8, no versículo 9, a gente vai ver que Jeremias ele
continua falando, até amaldiçoando o dia que ele nasceu, e até mesmo amaldiçoando um homem que foi entregar o recado que ele nasceu ali para o seu pai. Ou seja, Jeremias acabou de lançar uma maldição na vida daquele homem por uma coisa que ele nem estava sabendo que Jeremias estava passando. E a gente vai ver que Jeremias, lá no versículo 9, ao qual a gente acabou de ler, a gente vai ver que Jeremias ele vai falar: não vou falar no seu nome, não vou pregar, vou parar. E só que o que eu acho mais lindo nessa passagem é que ao mesmo tempo que Jeremias ele está pronunciando essas palavras, que ele não ia falar mais, que ele não ia pregar mais, a gente vai perceber que um fogo que estava dentro dele começou a arder no coração dele, falando que ele não ia parar, ao ponto de ele falar que ele não conseguia parar. Ou seja, a vontade de Jeremias era até parar, a vontade de Jeremias era até desistir. Só que Jeremias, quando ele está pronunciando aquelas palavras que ele não ia mais pregar, não ia mais falar no nome de Deus, aquele fogo, ele falava para ele que ele não ia, ao ponto dele falar que ele não estava conseguindo fazer o que ele estava querendo, desistir de pregar. E quando a gente vai estudar um pouquinho, pastor Alexandre, a gente percebe que o fogo, ele é um símbolo do Espírito Santo. Ou seja, esse fogo que ardia no coração dele, queimava os ossos dele, era o próprio Espírito Santo dando forças para ele continuar falando: Jeremias, o que eu te dei, o teu ministério, a tua missão aqui na terra ainda não acabou. Ou seja, Jeremias, levanta, não fique mais prostrado, continue pregando, continue anunciando o evangelho, continue falando no meu nome. Apesar do povo não querer dar ouvido, Jeremias, continue, porque Jeremias, a missão que eu te dei ainda não acabou. E Jeremias ali, ele vai ali sendo renovado pelo aquele fogo, e Jeremias vai falar: eu quero desistir, a minha vontade de desistir é de parar, mas sempre que eu falo que eu quero desistir, esse fogo vem no meu coração, queimando nos meus ossos, ao ponto que eu não consigo parar. Nessa noite eu quero dizer para os irmãos em rápidas palavras, eu não sei como os irmãos entrou por essas portas, mas uma coisa eu tenho certeza: de repente os irmãos nem iam vir nessa noite aqui. Nessa noite os irmãos entraram aqui desanimados, com uma depressão, falando: Deus, se você não falar comigo nessa noite, eu vou parar. Mas nessa noite Deus ele fala a mesma coisa que ele aconteceu com Jeremias, que ele não conseguiu parar, apesar da vontade dele querer desistir, ele não conseguiu parar, por causa desse fogo que ardia no coração dele. Essa é a palavra nessa noite para os irmãos. Esse mesmo fogo que representa o Espírito Santo, ele está nos renovando nessa noite e dando força para a gente continuar na caminhada até Jesus voltar. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Deus nessa noite está renovando as nossas forças. Apesar dos problemas que acontecem no redor do nosso mundo, apesar das coisas que acontecem, das tempestades, ali das lutas, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desanimar da caminhada, mas Deus nessa noite ele está nos falando: não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Deus nessa noite, assim como aquele fogo ardeu no coração de Jeremias, dando força para ele continuar, nessa noite esse mesmo fogo que ardeu no coração de Jeremias, ele está falando: continue, porque a missão que eu tenho contigo, meu filho, ainda não acabou. Levanta e continue. E assim eu deixo essa palavra, eu deixo essa mensagem para os irmãos, que Deus continue abençoando a igreja. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.